Cinecultura está na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade. Tem ao meu lado Kiko Riser e Luiz Helene. É chique demais. São muita gente chique para pouco espaço, meu Deus. Imagina. Espetáculo A Vida Útil de Todas as Coisas. Direção e texto do Kiko. A vida útil de todas as coisas. A gente fala a vida útil, que seria de um celular que dura 2 anos. Pois o ser humano, ele tem vida útil, então, Kiko? Tem. A peça brinca, né? Primeiro que a peça é uma ficção, pode parecer até uma ficção científica, ela é algo distópica. Ela fala de uma realidade em que existe um comércio de órgãos biônicos e de substituição de pessoas por máquinas também. Então ela brinca muito com essa questão da humanidade versus a máquina. E o título traz essa ambiguidade justamente porque a peça coloca em xeque também não só a durabilidade dos aparelhos e de tudo, mas como o ser humano é descartado quando ele não serve mais para cumprir as funções sociais que são designadas a ele, né? Então a gente, quando não serve mais para aquilo que a sociedade espera, para aquilo que o sistema espera, a gente também é descartado de alguma forma, a nossa vida útil também acaba. Interessante que o cinema já retratou um pouco disso, um filme Substituto, o seu outro filme com o Jude Law também, onde você compra tempo, você compra órgãos que são eletrônicos. Eu acho que dar esse foco é algo bem atual, Kiko. Aonde foi seu laboratório para chegar nesse texto? Na vida, assim, na verdade, partiu muito de ver... Na vida, ele tem 22 anos! 31. Tô com raiva mesmo assim. Não, mas na vida, observando tudo e vendo como a gente tem dado cada vez mais espaço na nossa vida às máquinas, como o celular acaba sendo uma extensão do nosso corpo, e partiu de pensar justamente a transposição de como seria isso que a gente compra um celular sabendo que ele vai durar 2, 3 anos e vai ter que ser substituído por um novo, e cada vez eles duram menos, são feitos para isso, computadores também, pensando como seria isso transposto para a nossa realidade, já que a gente está cada vez mais maquinal, em diversos sentidos. E nós somos descartáveis, Kiko? Insubstituíveis, não acredito que ninguém seja substituível, mas somos descartáveis? Para o sistema, sim. Acho que é para o sistema. Pego, hein? Mas podemos não ser se a gente preservar os afetos, né? Como que você traz isso pro teatro, traz isso pro palco, Kiko? De que forma que você consegue trazer isso pro público de uma forma cênica? Isso é a grande discussão da peça, na verdade, né? Porque a peça se trata de uma família, tem o avô, o pai e a filha que ela faz, e começa com eles percebendo que o avô está com alguns problemas de memória, e ele é diagnosticado com uma doença degenerativa, e oferecem para o pai trocá-lo por uma réplica, por uma máquina, um modelo que imite na aparência. E o pai, que era uma pessoa super maquinal também, um cara viciado, um workaholic, um cara que vive pro trabalho e que já está com os afetos todos adormecidos, ele se revolta contra aquilo, volta a se reencontrar com a própria humanidade, passa a lutar contra esse comércio todo, contra esse sistema que nos faz descartáveis. Então é uma grande luta contra isso tudo e buscando retomar os afetos. E a família, Luiz, como que participa de todo esse debate, todo esse tema? A família, ao mesmo tempo que... a família tem eles são muito conectados, eles têm uma relação muito afetuosa, principalmente a filha com o avô. Porque o pai, por ser essa figura mais fria, ele acaba se tornando uma pessoa mais distante ali do convívio, exato. Porque ele está sempre encanado. E o avô acaba substituindo essa figura paterna em alguns momentos. Exato, a relação da filha com o avô é quase paternal, é quase assim, o avô é o pai dela. E, então, acho que isso se potencializa muito, mas a virada do pai, que é essa virada... essa tomada de consciência quando ele percebe que, enfim, o que está acontecendo com o avô e quanto tempo ele perde estando longe, afastado, desconectado disso, desconectado desse afeto, a família toda, na verdade, se surpreende com ele, porque até então ele estava adormecido, apagado, então ele retoma aquilo com tanto vigor e com tanta vontade e tentando resgatar aquilo, sabe? Não, então vamos ficar mais tempo junto, eu não vou ficar tanto tempo no celular, vamos fazer um piquenique. Aquele fio de esperança que a gente tem diante de algumas situações da vida, né? Será que nós podemos reverter essa história? Não, mas podemos fazer um pouquinho melhor, né? E que normalmente nas nossas vidas só acontece quando a gente tem a sensação, assim, a proximidade da perda, né? Porque a gente sempre acha que a mãe não vai morrer, o pai não vai morrer, o avô não vai morrer, tudo é eterno. Então, quando a gente se depara com isso, né, com a falta da pessoa, com a iminência da morte, você fala,
não vai mais estar aqui. E eu não sei quando vai estar. Quanto tempo vai estar comigo. Eu tenho que aproveitar. Sentiu esse feedback do público? Porque a gente precisa levar chacoalhão até certa hora, né? Sim. Da vida, gente, muito. Sim. Sentiu? Sim. O público... É engraçado as reações, assim, né? Porque a gente tá de dentro, é muito difícil. A gente não consegue se ver de fora, né? Então, porque a gente fica envolvido aqui, então a gente não faz ideia de como tá chegando. Mas pela reação da plateia, muitas vezes a gente se surpreende, assim, com risadas em momentos que a gente fala... Eu não achei que seria engraçado, não achei que eles ririam com choro em momentos que você fala, caramba, chega, né? Isso chega mesmo, né? E aí a gente tem um feedback muito legal, a gente tá tendo um feedback muito legal. Kiko, fala do elenco. O elenco aqui, de como... O elenco é uma maravilha. Só estrelas, por favor. O elenco é formado pela Luísa, que faz a filha, o Eduardo Semerjan, que faz o pai, o João Bourbonet faz o avô, e a Luciana Ramanzini faz o único personagem que não é da família, que é a atendente da loja que oferece todo esse tipo de serviços, enfim. Como que foi o laboratório com essa equipe? Como que foi formatar a história e trazer isso em cena com eles? Cara, foi um processo muito rico. E são atores de formações, de temperaturas e personalidades muito distintas. E foi muito legal, assim, jogar com isso e criar uma unidade que eu acho que a gente conseguiu criar. Espero, e muita gente tem... Esse é um retorno muito legal do público, como eu falo, da harmonia do elenco. Justamente trazendo essas características e amalgamando essas diferenças de todos. Assim. O que eu fico fascinado com o teatro é que ele tem a capacidade de contar as histórias de anos atrás, antigas, como ele te remeter para o futuro. Sim. E isso é algo que eu fico maravilhoso. O cinema tem esse poder, mas ele envolve tanta coisa. Quando você fala de teatro, envolve eles, diretores e atores e produção. Como que foi encarar um projeto como esse? Fala um pouco do cenário, que é bem futurista, está bem envolvido com tudo isso. Então, existe a primeira concepção assim, da encenação foi trabalhar essa peça não se passando num futuro longínquo, mas se passando hoje. E a gente brinca, na verdade, com um estranhamento de tempos. Então, se você for ver, tanto o cenário como o figurino, tem elementos futuristas, mas tem elementos antigos. Né? Por exemplo, vou te mostrar uma coisa que a gente usa... Ai, sai! Quero abrir todas! Aí, de repente, vem um telefone desses. Então, a gente brinca com os tempos. Tem essa luz no meio do cenário que é um pouco futurista, mas ele é rústico também. E, de repente, tem um telefone assim. Então, a gente brinca com elementos de diversos tempos para causar um estranhamento de que tempo é esse. Mas achando que é muito mais potente se a gente olhar essa realidade como uma lente de aumento do que já acontece hoje e ver que a gente não está distante... dessa situação em que as máquinas nos substituem efetivamente, muito mais potente dessa forma do que como se tratasse de um tempo muito distante e muito fora da nossa realidade. E a concepção é de quem? Do cenário? O cenário é da Marisa Bentivenha e o figurino que ela já está de figurino, essa não é a roupa dela, é do Kleber Montenegro. Estilosa, né? Toda por exemplo, Kleber, ele arrasa. Ele arrasa. Tem, por exemplo, isso daqui que é um pouco futurista, essa gola estranhada, que é separada, que tem um vão e tal. São algumas brincadeiras sutis que mesclam tempos distintos, mas fazendo a peça se passar no frigir dos ovos hoje. Que maravilha. Como que está sendo essa experiência para vocês agora, pra gente dar esse gostinho de quero mais para quem está em casa? Puta, tá sendo uma experiência incrível. Incrível como ofício, né? Fazer teatro é uma coisa super difícil e que exige... Eu falo isso sempre, em todas as pautas. Falo assim, não faz ideia, você que está em casa, o tanto que esse pessoal caminhou, o tanto que essa produção ela botou para estar com isso daqui montado, muito trabalho, rodando. É muito trabalho e é muito difícil, porque assim, nunca tá pronto e nunca tá bom. A gente é muito crítico e a gente... o diretor mais ainda. O diretor mais ainda, os gente. Atores também. É uma busca eterna, né? A gente faz cada dia é um aprendizado, cada dia é um público, cada dia o texto muda de alguma forma. Sim, tá vivo, né? Tem que refazer, diferente do cinema, da TV, que é uma coisa que a gente, se errou na hora, você pode refazer, você tem ali, você não tem o tempo da vida real. Aqui o teatro é aqui e agora, então todas as interferências, você lida com isso, então é todo dia refazer. E produção, Kiko, com quem tá na produção com você? A Selene Marinho, que tá sentada ali,
Beijo, Vocês deviam Selene, filmar a Selene, querida. botar a Selene A Selene ela nunca aparece. Ela quer É estar aquela sempre coisa, você por vê trás. muito teatro, mas ela tá atrás de tudo isso. Selene vai em todos os Ela lugares. tá produzindo umas Todos os 28 bastidores. peças em cartaz. Exato, exato. Lá tá a Selene. Quando o Duda fala, Selene, eu também tô nessa. É, a Parabéns, Selene é uma muito bem. heroína, cara. Vamos fazer um convite pra quem tá em casa? Vamos. Aqui, ó. Certeza. Vamos. A gente já convida pra próxima temporada também. Ai, vamos falar das temporadas. Vamos Isso mesmo. Tá sendo rolando a primeira temporada aqui na... A gente está agora na Oswald de Andrade, a gente fica mais 2 semanas até 15 de junho, quintas e sextas às 20 horas e sábados às 18 horas, que é um horário interessante porque para quem tem filho pequeno, para quem quer depois tem um compromisso à noite ou quer até sair ver outra peça, ver Exatamente. um filme, já mata, a peça tem 1h20, então 7h20, sabadão já está liberado para ir embora. E depois a gente reestreia uma semana depois no dia 28 de junho. No dia 28 de junho, fica 4 semanas também até 21 de julho. Aí no horário mais clássico, sextas e sábados às 21 e domingos às 19. Então a gente vai botar o endereço do Teatro do Núcleo Experimental no GC na sua chamada agora, que você vai fazer legal. aqui, Na ok? Rua Barra Funda, o número eu não lembro. Tá tudo mas aqui embaixo, o GC Tá é aqui, dele. gente. Convida quem tá em casa então pra nós. Por favor, venham nos ver que tá linda a peça mesmo. Gente, venham assistir. Acho que vale super a pena. A gente é suspeito em falar, né? Porque a gente tem muito orgulho do filho que a gente gerou. Mas acho que é uma peça que vale muito a pena e que toca nesse lugar do humano, que é o que a gente realmente precisa reencontrar. Obrigado. Obrigada. Merda, Cris, merda. Merda, merda, merda.